Olá pessoal, então, continuando nossa aula sobre o Aristóteles, né, nós estamos falando sobre hilemorfismo teleológico, né? Eu esqueci de mencionar essa palavra, teleológico. Bem, o hilemorfismo, então, como nós vimos na aula anterior, né, é a tentativa do Aristóteles de explicar ao mesmo porque a natureza ao mesmo tempo está sempre em constante transformação e permanece, né, sempre idêntica àquilo que é. Nós vimos um pouco da teoria do hilimorfismo, né, da relação entre matéria e forma, e também da relação entre potência e ato. Tá? É, Logo mais eu explico o que significa o termo teleológico, tá? Não confundir com teológico, tá? Outra característica do hilimorfismo, ou seja, dessa relação entre matéria e forma, né, é o princípio das quatro causas, né, das quatro causas dos seres. Bom, primeiro, vamos distinguir entre ser natural e o ser artificial. Tá aqui no texto, grifei de amarelinho, tá? Leiam. Ser artificial é primeiro, ser natural. Né? O ser natural ele é caracterizado por pertencer à natureza, é óbvio, né? Mas porque o movimento, né, as mudanças que ocorrem no ser, da passagem de ato para potência e tal, depende de causas naturais, ela é espontânea. Né? Por isso que nós chamamos de seres naturais, né? As plantas, animais, nós, seres humanos, enfim. Tá? O ser artificial é aquele que precisa ser criado, é aquele que precisa ser fabricado. Tá? Então, o artificial, né, o ser natural, ele possui causas intrínsecas, né? Ou seja, ele, de alguma forma, ele tenta se manter e reproduzir. Enquanto que o ser artificial, ele só é criado, ele só possui movimento na medida em que alguém o faz. Né? Veja, né? É claro que a partir de um ser natural nós podemos fazer um ser artificial, certo? Né? É, esse móvel aqui que vocês não estão vendo, né, que é de madeira, pelo menos eu acho que é, né, é feito a partir de uma árvore. Né? É, no entanto, ele não é natural, por quê? Porque a árvore não se transformou em mesa espontaneamente, ela foi fabricada, certo? Assim com tudo o que é criado pelo ser humano. Tá? É claro que algumas coisas ficam assim meio que, né, a gente fica pensando, será que é natural ou não? Por exemplo, a linguagem. Né? Há alguma relação natural entre a linguagem e o ser humano ou a linguagem é um artifício? Foi criada pelo ser humano para poder entender a natureza? Essa é uma reflexão interessante. As causas dos nossos comportamentos, né? Os princípios, né, éticos, eles são naturais ou são artificiais? Tá? Isso é tema para a gente discutir num outro momento. Vocês vejam como a relação entre natureza, né, e arte, ou técnica, né, como chamavam os gregos, o artifício, artificial, é bem intrigante. Tá? Bem, de qualquer forma, todo movimento, toda transformação, né, que a natureza sofre, ou mesmo as coisas artificiais sofrem, depende de algumas causas, ou seja, de relações entre causa e efeito. Tá? Isso que são relações de causa, isso que ele chama de relação causal, certo? Uma primeira relação causal fundamental é a causa material. Né? Refere-se à matéria do que é feita a coisa. Né? Por exemplo, o mármore utilizado na confecção de uma estátua.
pensando aqui em algo artificial, né? Ou do que é constituído algo natural, do que é constituído, né, um peixe, né? De, é, de moléculas de quê? Né? Do que é constituído o ser humano, né? 70% água, aí vem toda uma coisa complexa, mas matéria, basicamente matéria, certo? É uma das causas, uma das coisas fundamentais, essenciais de tudo que existe. A causa formal refere-se à forma, à natureza específica, à configuração de uma coisa, né? Aquilo que torna um ser específico. Olha, nós, seres humanos, somos feitos de carne, osso, enfim, né? Matéria orgânica. Né? Um cachorro também é feito de matéria orgânica, mas há algumas causas formais, né, que nos diferenciam dos outros animais, né, como a linguagem articulada, né, a nossa forma de raciocinar, a nosso próprio aspecto físico, certo? Então, isso entra na causa formal. Tá? A causa eficiente refere-se ao agente, aquele que produz diretamente a coisa, né? Transformando a matéria. Né? A causa eficiente, no caso de seres artificiais, né? Geralmente é o ser humano, né? A habilidade, né, do artífice, né, ou do técnico, ou daquele que constrói a coisa. Né? Agora, por exemplo, o escultor, né, que deu forma à estátua, né, deu uma forma humana à estátua é, de mármore. Né? Agora, na natureza, né, qual seria a causa eficiente? Né? É a própria natureza, né, pode ser, né, a própria natureza, ou então, né, na concepção cristã, depois vocês vão ver como o Aristóteles influencia o São Tomás de Aquino, por exemplo, a causa eficiente seria Deus. Tá? Então, quer dizer, se você é cristão, tal, como é que você vai ler o Aristóteles? A causa eficiente é Deus. Se você não é cristão, se você, né, tem uma outra religião, você pode buscar entender a causa eficiente como sendo algum outro princípio. Né? Ou se você não tem religião nenhuma, então a causa eficiente é a própria natureza. Tá? A causa final, né, é o objetivo, a intenção, a finalidade daquilo que existe. Né? Então, qual é a causa final do ser humano? Qual é a causa final, né, de cada coisa que existe na natureza? Tanto as coisas naturais como as artificiais. Tá? É óbvio que a finalidade dessa mesa é servir para estudo, né? Ela é uma mesa própria para isso. Pode servir para outras coisas também, mas enfim, ela tem uma finalidade, né, mais ou menos definida, e assim todas as coisas. Tá? Esse termo finalidade ou a causa final é o que a gente pode chamar de telos. Tá? E daí vem a palavra teleológica. Né? Então, o hilimorfismo, né, ou a relação entre matéria e forma, que está presente de alguma forma, de algum modo, em todas essas quatro causas, né, material, formal, eficiente e final, né, vejam, né, tem uma causa é, relacionada diretamente à matéria, outra à forma, outra a um princípio que transforma matéria e forma, que dá forma à matéria, e uma causa final. Essa causa final é o que ele chama de telos, é para onde se dirige as coisas, qual a finalidade do ser, né? Seja esse ser artificial ou natural. Tá? Toda obra tem um fim, então tudo que existe tem uma finalidade e essa é a causa principal de Aristóteles, né? A principal causa é a finalidade, tá? E por isso que se chama finalismo, aliás, hilimorfismo
teleológico, né? Porque a relação entre matéria e forma ela tende a, se desenvolver em vistas de algum fim. Tá? Ninguém produz, né, uma mesa, né, ou esta caneca de café sem uma finalidade. Aliás, né, a caneca não é especificamente para o café, mas enfim. Né? Então, a finalidade, ou o telos, tem um papel muito importante na investigação da natureza para o Aristóteles, certo? É, nessa parte do motor imóvel, né, é uma tentativa do Aristóteles de explicar, né, a, a origem do mundo. Né? Para Aristóteles, a natureza sempre existiu. Não é necessário pensar um início, um começo, mas é necessário sim pensar, né, um princípio de movimento. Por quê? Né? Porque se a gente fosse, se a gente for pensar, né, que uma causa leva a outra, né, o que algo passa de potência para ato, de ato para potência e assim sucessivamente, né, é necessário pensar que em algum momento, né, a natureza começou a se mover. Né? Então, o Aristóteles ele não está preocupado em pensar a origem da natureza de forma criacionista, mas sim em pensar como a natureza entrou em movimento, por isso a teoria do motor imóvel, ou seja, um primeiro motor da natureza, tá? Um primeiro movimento. Tá? Vejam bem, vejam que ela está ligada com o princípio teleológico. Né? Se a própria natureza, né, que deu o impulso, né, como um primeiro motor, a finalidade é o retorno à natureza. Né? Como um círculo de nascimento, crescimento e morte. Essa é a finalidade, né, da natureza. Né? Existir, ser, tá? Da melhor forma possível e manter-se. Tá? É claro que essa teoria do motor imóvel, depois nós vamos ver na Idade Média, ela é utilizada pelo São Tomás de Aquino também, né, na sua, na sua filosofia cristã, né, para tentar explicar filosoficamente a existência de Deus como um primeiro motor, né, como o princípio de tudo. Tá? Mas isso nós vamos ver depois. Por fim, né, a ética aristotélica é uma ética, né, do equilíbrio, né, concebendo, né, o ser humano como um ser racional. Né, o Aristóteles, né, pensa a ética, né, como pensando também que o ser humano é um ser racional e que possui uma finalidade, e a finalidade última, né, o telos da existência, ele pode ser definido como a busca da felicidade. A felicidade não é apenas o prazer imediato, nem apenas a realização, né, intelectual, mas a soma de tudo aquilo que pode nos tornar ser humano completo, realizado, enfim, feliz. Tá? Como a felicidade ela depende de um conjunto muito grande de fatores, né, que vão desde, né, o amadurecimento do intelecto, é, o prazer físico mesmo, né? Prazer, é, o reconhecimento, o afeto, enfim. Né? É, o Aristóteles, no entanto, ele pensa que o que deve orientar todo esse conjunto de necessário, todo esse feixe de razões que levam o ser humano a ser feliz, não, né? O que orienta tudo isso é a razão. Por isso que toda a prática, toda a ação, ela deve ser orientada pela razão, né? E a razão deve buscar produzir a virtude.
Bem, mas o que é a virtude? Né? Virtude, não, quer dizer, não existe uma receita para a virtude no Aristóteles. A virtude no Aristóteles não é um conjunto fechado de princípios, mas sim o que ele chama de meio termo, ou justa medida, ou equilíbrio entre o excesso e a falta. Tá? Então a virtude está no meio termo, na justa medida, no equilíbrio entre o excesso e a falta de qualquer coisa. Né? O excesso de, vamos pegar a coisa mais básica, né? O excesso de comida, né, é ruim, né? Vira um vício, que é o contrário da virtude. A falta, não preciso nem dizer para vocês, né? É ruim também, né? Então, a justa medida está, né, no equilíbrio entre a falta e o excesso. A mesma coisa com o nosso temperamento. Né? A prudência, né, aqui está o exemplo da apostila, é interessante. Né? A prudência, enquanto virtude, é o meio termo entre a precipitação e a negligência. Ou seja, aquela pessoa muito afoita, quer fazer tudo rápido demais, não faz, corre o risco de não fazer as coisas bem feitas. E a negligência, ou seja, a pessoa que procrastina, não faz, tal, não, também não é legal. Então a prudência é o meio termo entre essas duas coisas. A virtude da coragem é o meio termo entre a covardia e a valentia insana. Tá? Ou seja, ser corajoso não é necessariamente enfrentar qualquer perigo de qualquer forma. O cara que pega, a pessoa que pega um carro e mete a uma velocidade alta e tal, diz, não tenho medo. Não está sendo corajoso coisa nenhuma, né, gente? A pessoa está sendo insano, né? E não tem ato de coragem nenhum, tá? Ah, agora, a pessoa medrosa demais, né, também é óbvio que não é corajosa. Né? Então vejam, gente, né? Coragem, por exemplo, que muitas vezes é confundido com valentia, né? No Aristóteles ela está assim no meio termo. E isso serve como, né, como regra, como princípio para que a gente pense a ética num sentido teleológico, ou seja, no sentido de que se a finalidade do ser humano, enquanto ser racional, é realizar-se, é ser feliz, então ele deve buscar o equilíbrio, né, a virtude, em todas as coisas que ele faz, certo? É, então temos aqui, né, um pouco da base da filosofia aristotélica, como que serviu, que serve ainda como base, como referência para muitas coisas na ciência, principalmente por causa, né, dessa relação entre matéria e forma, por pensar, né, o conhecimento a partir da natureza, a partir das relações causais, e temos também um pouquinho da ética, né, aristotélica, ética teleológica, baseada na ideia de que a razão deve orientar o ser humano na busca da virtude, certo? Encerramos por aqui, então, né, é, esse nosso primeiro trajeto, que é de conhecer os primeiros filósofos, os filósofos antigos, né, os gregos, não os primeiros, mas os primeiros filósofos que mais influenciaram a filosofia ocidental. Valeu, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.